abrir as nossas Bíblias em Salmo 106. Que diz o Senhor: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua verdade é para sempre. Amém? Senhor, meu Deus, neste momento, ó Pai, eu venho estar dando início, Senhor, a este culto, ó Deus. Toma a primazia aqui neste lugar, Senhor. Ó Pai amado, vem estar abençoando, meu Pai, a cada um, Senhor, nesta noite. Que todo louvor e a palavra que for ministrada aqui essa noite, Senhor, que venha realmente, Deus, tocar a cada um desses ouvintes, meu Deus. Ó Pai amado, eu te agradeço porque até hoje o Senhor tem nos sustentado, Senhor, nos livrado do mal, que realmente o Senhor verdadeiramente seja presente em nossa vida, que o Espírito Santo ele venha livrar, meu Deus, a cada um de nossos familiares, meu Deus. E neste momento eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
Graças a paz. Glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 6, verso 18: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Algumas recomendações aqui do apóstolo, mas sobretudo para que possamos orar por todo o povo. E aqui diz povo santo. Quantos do povo santo de Deus estão aqui hoje nesta noite? Pode fazer assim: quantos do povo santo de Deus? Somos o povo santo de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar dois irmãos para virem aqui à frente. Vou chamar aqui a irmã Cláudia e o irmão Gilmar. Os dois irmãos puderem vir aqui. Vamos estar orando, irmãos, pela igreja. Aqueles irmãos que estão em casa, estão assistindo, nós estamos transmitindo um culto ao vivo pelo Facebook. Também depois vamos postar no YouTube. Você também em sua casa pode colocar sua súplica, seu motivo de oração, seu pedido, aquilo que realmente Deus tem, o Espírito Santo de Deus tem incomodado você, para que você possa orar por alguém, por alguma pessoa, talvez alguém que esteja cometido de uma enfermidade, talvez uma família enlutada. São muitos os motivos de oração, irmãos, que nós temos. Talvez alguém desempregado por conta aí dessa questão do Covid ou tantas outras questões. Mas seguindo aqui a orientação da Bíblia, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Irmãos, nós seguimos a palavra de Deus, irmãos, temos tudo para ter sucesso naquilo que Deus quer para a nossa vida, naquilo que Deus pretende para todos nós. Então nós vamos orar dessa forma. A irmã Cláudia vai estar orando, depois o irmão Gilmar vai estar orando por toda a igreja, por todos os irmãos, membros. Está ligado o microfone, pode vir aqui.
pela igreja, pelos irmãos. Graça e paz, irmãos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, tão somente para te adorar, buscar a tua face. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos pedir perdão, Senhor, neste dia, se algo fizemos, ó Deus, que desagradou o teu coração. Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, pedimos ao Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada dia com teu Espírito Santo, Senhor, a seguir, Senhor, tão somente aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos fazer aqui. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir, Senhor, pela igreja, Senhor, nesse momento. Senhor, a igreja somos nós, Senhor, e há momentos que estamos fracos, sim, Senhor, por causa de toda a tempestade que vem sobre nós, mas nós temos uma certeza, Senhor, em nossos corações, na nossa mente, no nosso ser, que o Senhor é conosco. E por isso nós podemos, Senhor, avançar cada dia, Senhor, em tua direção. Pai, obrigado porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem fortalecido, Senhor, a todos nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesse momento podemos, Senhor, refletir, ó Deus, quão amável é, quão maravilhoso é quando nós podemos nos abraçarmos e nos beijarmos, conversarmos de perto, visitar o outro, Senhor. Ó Pai, nesse momento estamos refletindo essas coisas, Senhor. Como é maravilhoso e como às vezes não damos tanta importância, Senhor. Pai, eu sei que nesse momento muitas pessoas pararam para refletir sobre isso. Muitas vezes, Senhor, temos uma pessoa perto de nós e não fazemos caso dela, Senhor. Pai, mas nesse momento sabemos, ó Deus, quão falta faz, Senhor, as pessoas que conhecemos, nossos familiares, Senhor, amigos. Pai, o povo de Deus, a nossa família no Senhor, meu Deus, como faz falta, Senhor, um abraço, Pai. Como faz falta, Senhor, um beijo, ó Deus. Ó Pai, eu sei que tudo isso vai passar, e eu sei que o Senhor está nos sustentando, Senhor, e nos ensinando, Senhor, muitas coisas nesses dias difíceis, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, sou grata, Senhor, a Ti, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, tem nos feito, Senhor, refletir que o outro precisa também de nós, Senhor. Pai, coloca em nossos corações a vontade de ajudar aqueles que necessitam, Senhor. A cada dia, ó Deus, que venhamos fazer, Senhor. Sem olhar a quem estamos fazendo, Senhor. Porque muitas vezes queremos fazer, Senhor, aquelas pessoas que gostamos mais, Senhor. Mas o Senhor nos chamou, Senhor, para ajudar todos, sem exceção, Senhor. Que nós também possamos estar refletindo, Senhor, nesses dias sobre essas coisas. Quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Que o Senhor nos ajude. O Senhor não deixou faltar a palavra, Senhor, todos esses dias, Senhor. Nós temos a nossa Bíblia, temos o nosso devocional com o Senhor, mas o teu servo que o Senhor levantou para nos guiar também, Senhor, esteve conosco, Pai. Dando a palavra, Senhor, nos orientando, ó Deus, e tantos outros, ó Pai, que deram uma palavra no WhatsApp, Senhor, que ligaram, que mandaram uma mensagem. Assim estamos nos fortalecendo no Senhor, meu Pai. Eu lhe agradeço, Senhor, porque o Senhor se faz presente em todos os momentos de nossas vidas. Te peço, Senhor, que quando nós sairmos dessa pandemia, desse momento, Senhor, que venhamos estar, Senhor, mais, Senhor, sensível ao outro, Senhor, à necessidade do outro, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado e eu sei que o Senhor é conosco hoje e eternamente. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento ímpar na tua casa, reabrindo, Deus, a tua casa para cultuarmos ao Senhor no local separado que nós, como igreja, meu Deus, criamos ao longo desses 64 anos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Queremos nessa noite, Deus, concordar com a nossa irmã Cláudia, com a humilde oração dela, e suplicando, Deus, que as nossas orações, as nossas súplicas possam chegar, meu Deus, até o trono da tua graça. Que o Senhor possa nos ouvir, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, Senhor, e que as orações que saem desse lugar possam, meu Deus, estar entrando nos ouvidos do Senhor, e que os olhos do Senhor estejam, meu Deus, atento a essa casa e a cada boca, meu Deus, que tem levantado o clamor ao Senhor. Mas nessa noite, Deus, queremos pedir ao Senhor pela tua igreja aqui local, aqui no Palmiúdo, pela tua igreja, Deus, espalhada
nos 4 cantos do mundo que passaram também por essa pandemia. E nós temos a certeza, Deus, que durante esse tempo que nós estamos passando por essa pandemia, o Senhor tem sustentado o teu povo. O Senhor tem sustentado, meu Deus, essa casa. O Senhor, meu Deus, tem orientado o anjo da igreja dessa casa, Deus. E sabemos que são momentos difíceis, que certamente nós não passamos, meu Deus, por essas situações. Mas hoje, Deus, é real a situação. E nesse momento tão complicado que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, Deus, e não vejamos soluções como homens natural, mas como teu povo reunido aqui na tua casa, nós temos a convicção, Deus, que o Senhor está preparando, que o Senhor está dando sabedoria aos médicos, às pessoas que têm estudado esse vírus, para que traga, meu Deus, uma cura universal, para que traga, meu Deus, uma esperança maior a esse povo, principalmente aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Quero pedir ao Senhor, Deus, nessa noite, no nome de Jesus, que o Senhor esteja capacitando, meu Deus, todos os especialistas da área, mas que o nome do Senhor, acima de qualquer coisa, Deus, venha ser glorificado com essa vacina ou com esse medicamento sair para trazer uma cura para esse povo. E nós, meu Deus, como igreja, sabemos que as pragas vão chegar e já começaram a chegar, Deus. E que o Senhor prepare o teu povo para que possa, meu Deus, ter entendimento na tua palavra, para que possamos, meu Deus, ficar firme no Senhor até aquele grande dia quando o Senhor vier buscar a tua igreja. Assim, meu Deus, como o Senhor fez com o povo de Israel, o povo hebreu, Deus, como o Senhor enviou as 10 pragas para que, meu Deus, Faraó pudesse liberar o teu povo. Mas o teu povo, meu Deus, que estava, meu Deus, nas casas se recolhendo, nenhum mal chegou ao teu povo. Assim, meu Deus, nós cremos nesta noite que, independente de pandemia, independente, meu Deus, de praga, independente, meu Deus, de contaminação, nós sabemos que o Senhor está velando pelas nossas vidas. Porque, Deus, nós podemos fazer tudo que o homem mandar. Usar máscaras, Deus, limpar a mão com álcool gel. Nós precisamos obedecer, porque isso é mandamento do Senhor, é regra do Senhor, mas nós sabemos que quem nos guarda é o Senhor 24 horas por dia. Por isso, Deus, aqui nessa noite, nós queremos nos humilhar diante do Senhor para estar conclamando, para estar clamando pelos nossos irmãos que estão em casa, que estão nos ouvindo, que não puderam sair por causa da idade, ou porque tem alguma complicação de saúde. Nós suplicamos ao Senhor que a tua palavra, que o teu Espírito Santo, Deus, continue consolando cada um dos nossos irmãos, fortalecendo a nossa fé no Senhor e entendendo, Deus, que o Senhor é o único Deus que salva, que liberta e que cura, Deus. Por isso, Deus, nessa noite eu quero suplicar que o Senhor dê sabedoria ao anjo da igreja, que é o pastor Rogério, que ele possa, meu Deus, verdadeiramente a cada dia ter a coragem, a força, a sabedoria, Deus, para conduzir esse rebanho que o Senhor colocou na mão dele, que ele possa, meu Deus, ter ousadia no Espírito Santo do Senhor, para trazer uma palavra revelada do Senhor para o teu povo, Deus, e que possamos a cada dia, Senhor, se fortificar no Senhor. A tua palavra, Deus, é a nossa força. O Espírito Santo é que nos consola. O Senhor diz na tua palavra, Deus, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Por isso, Deus, nós não temeremos mal algum, porque é o Senhor que nos fortalece e é o Senhor que nos orienta. Nos abençoa, Deus, nessa noite. Continua falando conosco nessa noite, Deus. Fala, Deus, de uma maneira especial, que nós estamos aqui, meu Deus, carentes de ouvir a tua voz. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus e para a glória de Jesus. E a igreja diz: Amém. Amém. Vamos ainda consagrar nossas vidas ao Senhor, dízimos e ofertas, aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas nesta hora. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor com alegria. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Leva sobre as suas palmas, vamos por sua face e demos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa
brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o amor que é devido. Estamos nós aqui, o véu não que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o amor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por este momento, Senhor, por essa noite que o Senhor reservou para estarmos aqui na tua casa, bendizemos e exaltando o teu nome, Senhor. Nós consagramos ao Senhor, Deus, os dízimos e ofertas que foram depositados no teu altar, Senhor. Pai, que essas sementes possam frutificar, Senhor, Deus, nos celeiros dos teus filhos. Pai, que o Senhor faça superabundar, que o Senhor não deixe faltar, Senhor, o pão, Senhor, a provisão, Senhor, na mesa dos teus filhos, Senhor. Pai, que o Senhor abra as portas, Deus, onde não há portas, Senhor, e que a tua bênção, Senhor, e que a tua provisão seja sobre a vida do teu povo, seja sobre a vida desta igreja, Senhor. Nós consagramos, Senhor, nós entregamos essas sementes ao Senhor, Pai. Nós queremos declarar, Senhor, que nós queremos viver pelo poder da nossa semente, Senhor. Deus, nos faz crer nisso, Senhor, todos os dias, Deus. E que o Senhor faça cumprir a tua palavra, Senhor, que diz que derramaria, Senhor, em nossas vidas medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes, Senhor. Nós nos apossamos disso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia lá no texto da carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou estar compartilhando com os irmãos os 4 primeiros versículos desse texto. 2 Pedro, capítulo 1. Verso 1, 2, 3, 4. Quando acharam, digo amém. Glória a Deus. Diz assim, eu vou ler na minha versão, que é a versão transformadora. Talvez seja um pouco diferente aí da sua, mas estejamos todos acompanhando. Saudações de Pedro. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Escreva esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar
na natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Deus abençoe essa palavra. Irmãos, se você soubesse que você iria morrer, só se você soubesse, não estou dizendo que você vai morrer, um dia vai, mas não necessariamente agora. Mas se você soubesse que você iria morrer, quais seriam as suas últimas palavras? Eu acredito que elas fossem palavras significativas. Talvez você fosse reunir algumas pessoas, deixar alguma mensagem para alguém, na hipótese de que de repente você está sabendo que em pouco tempo, em poucos dias, você iria morrer. Você talvez se preocupasse em deixar uma mensagem, talvez pudesse orientar, marcar, dar uma direção em alguma situação, alguma área. Com certeza as últimas palavras são palavras importantes. Quando nós olhamos para a carta desse homem chamado Pedro, que é uma personagem bíblica que nós conhecemos bem, e como ninguém teve seus altos e baixos, dos apóstolos de Jesus, dos 12 que ele chamou, teve suas participações assim de maneira muito marcante e especial. Está agora este homem escrevendo esta carta cerca do ano 66 depois do nascimento de Cristo, ou seja, já tinham passado mais ou menos aí cerca de uns 20, 30 anos após a morte de Jesus. E Pedro, irmãos, ele começa escrevendo essa carta, e quando nós olhamos lá para o verso 14, quando eu disse para os irmãos quais seriam as suas palavras se você soubesse que iria morrer, porque essa foi uma carta que Pedro escreveu ciente de que estava se aproximando a sua morte. Quando nós olhamos lá para o verso 14, ele diz assim: pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei dessa vida. Assim como Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, a sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, e também escreveu no sentido de encerrar o seu ministério, já ciente, sabendo de que ele estava encerrando o seu ministério, Pedro, da mesma forma, quando escreve essa segunda carta, ele está ciente de que ele estava concluindo, terminando o seu ministério terreno, cumprindo tudo aquilo que Jesus havia designado para que ele pudesse fazer. Muito provável que os dois, tanto Pedro quanto Paulo, tivessem escrito esta carta muito próximo um do outro, e o ano seguinte, ou o ano depois de terem escrito suas cartas, eles vieram a morrer. Um decapitado, Paulo, segundo alguns historiadores, e Pedro, da mesma forma, segundo alguns historiadores, morreu crucificado. Mas quando levaram Pedro para ser crucificado, para morrer crucificado, segundo a história, Pedro, ele se indignou, porque ele disse que, ou pelo menos esse é um relato dos historiadores, ele não queria morrer da mesma forma como o mestre dele. Ele disse que não era digno. Pedro disse que não era digno de morrer, isso eu falo segundo a história, não era digno de morrer como o próprio Jesus, como o próprio mestre. Então ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Essa é a história, além da história bíblica que nós temos. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, esses 4 versos, é o seguinte: Pedro começa a escrever essa carta, essa segunda carta, diferentemente de outros momentos que ele, nas suas escritas, como na primeira carta que ele escreve, Pedro aqui ele diz: eu,
Simão Pedro. E quando a gente começa a pensar por que é que ele se refere a ele mesmo como Simão e Pedro, é uma pessoa só, uma única pessoa. Quando a gente volta à história, Pedro ainda novo, e Jesus vai ali no mar da Galileia e o chama. Ele estava no momento da sua pescaria, ele era um pescador de peixes, e ali Jesus então chama Simão, né? Tu agora serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer pedra. A palavra Simão quer dizer ouvido, e Pedro quer dizer pedra. Mas aqui coloca o Simão Pedro. Primeiro, o Simão, um simples homem, pescador, falho, tinha uma boca grande, acho que do tamanho que daria para colocar um pé dentro, né? Ficou imaginando assim as gafes que Pedro cometeu, que Simão cometeu, os erros que ele cometeu. O homem, o pescador de peixes, que tropeçava nas suas atitudes, que tinha dificuldade nos seus relacionamentos. Então nós vemos aqui esse Pedro, ele se anunciando, se apresentando como Simão, e também se apresenta como Pedro, o apóstolo, pescador de homens, escolhido por Jesus para ir e anunciar, né, com a maior honra, porque é a maior honra poder anunciar o Evangelho. Então esse Pedro, que foi um grande apóstolo, e hoje existem templos, existem, né, tantas catedrais e tantas coisas em homenagem a esse Pedro. Mas é bom a gente olhar aqui que no último momento, Pedro, já com a sua idade, talvez, né, um pouco já velho, e ele refere a si mesmo se lembrando quando ele era somente um Simão, mas também colocando-se como o Pedro, o apóstolo, o chamado por Jesus. E eu vejo aqui, irmãos, que todos nós temos um pouco disso. Todos nós temos um pouco de Simão e todos nós temos um pouco de Pedro. Você hoje, com certeza, não é mais como você era quando você se converteu. Muitas coisas já aconteceram na sua vida, mas no fundo você também ainda é aquela pessoa. Por mais que Jesus ele faça na nossa vida e ele opere na nossa vida, e eu creio que ele operou a salvação na sua vida, na minha e na nossa vida, mas ainda há muito em nós daquele velho homem. É aquilo que Paulo diz quando ele fala que eu estou preso neste corpo, né? Eu estou preso ainda no pecado. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer, aquilo que eu não quero fazer, isto sim eu faço. Mais ou menos, né, uma analogia aqui com Paulo. E todos nós temos um pouco desse velho homem que cometia gafes, que pecava e que ainda peca, e que ainda tem dificuldades de acertar o caminho, ainda tem dificuldades de obedecer, ainda tem dificuldades de se relacionar, tem dificuldades de perdoar, tem dificuldades de tantas coisas, todos nós ao longo da nossa vida. Mas também já nos tornamos aquilo que Deus pretendeu para todos nós nos tornarmos, uma nova criatura. Eu costumo dizer que a nossa vida enquanto cristãos, ela está dentro de uma dinâmica chamada já somos e ainda não somos. Já somos tudo aquilo que Deus quer que sejamos, mas ainda não somos tudo aquilo que Deus quer que sejamos. E qual seria a aplicação prática disso na nossa vida? E eu
colocaria aqui uma palavra, talvez dentre muitas palavras, mas eu colocaria uma palavra que é misericórdia. O que é misericórdia? Quando a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de nós, essa palavra misericórdia está associada à palavra miséria e coração, cardia. É sentir no coração a miséria do outro. Quando você tem misericórdia de alguém, isso quer dizer que você está sentindo no seu coração a miséria do outro. Miséria no sentido de que é um pecador, de que tem dificuldade de acertar, de que erra. Quantas vezes você já lidou com alguma pessoa, com alguém que errou com você, ou que cometeu um erro ou qualquer coisa, e que naquele momento você foi compelido a ter misericórdia no sentido de entender? Isso tem a ver com a graça, porque quando Deus olha para nós, quando a Bíblia diz que as não tem fim, é que por mais que a gente erre, independente do nosso erro, qual seja o nosso erro, Deus sempre vai olhar e vai sentir no coração dele a nossa miséria, porque Ele sabe que nós somos pecadores. Só que a mesma Bíblia que diz que Deus tem misericórdia, é a mesma Bíblia que diz que nós também precisamos ser misericordiosos. Quando Jesus fala lá em Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos. E quando nós entendemos que o outro, ele ainda tem um quê de Simão, todos nós temos um quê de Simão, todos nós temos um pouco de Simão, a gente começa a entender e ver e analisar, e eu vejo isso com duas direções. Primeiro, às vezes nós cobramos muito do outro, que o outro acerte, que o outro não pise na bola, que o outro faça, que o outro cumpra, que o outro... E essa cobrança muitas vezes é ruim para o outro e é ruim para nós, porque criamos sempre uma expectativa em relação ao outro. Isso no âmbito familiar, isso no trabalho, isso na igreja, isso em todos os níveis de relacionamento. Isso é ruim para nós também, porque é ruim para o outro, mas é ruim para nós, porque criamos a expectativa. Mas também precisamos entender que nós somos um pouco esse Simão. Temos um quê de Simão. Quando eu olho para mim mesmo, eu falo, bom, eu errei. E aí? E é claro, essa palavra não é uma palavra de consentimento ao erro. Não é uma palavra para que a gente possa relaxar, digamos assim, no erro. Então, todo mundo pode errar, então tá beleza, não tem problema, vamos errar. Não. Todo mundo pode pecar, amém, não vamos fazer questão, ok? Não é essa a palavra. O que eu quero dizer é, nós precisamos ficar vigilantes, atentos, precisamos resistir ao diabo, ele vai fugir. Nós precisamos abandonar o pecado. Quando a Bíblia diz que as mãos de Deus não estão encolhidas, nem os ouvidos estão tapados, isso lá em Isaías, mas os vossos pecados fazem separação. Sabemos que o pecado traz consequência. O nosso pecado traz consequência. Ele pode encolher a mão de Deus ou pode tapar os ouvidos de Deus com relação a uma necessidade que nós temos. Mas nós precisamos olhar com um pouco mais de misericórdia para nós mesmos. Bom, eu errei, porque eu ainda tenho alguma coisa de Simão dentro de mim. Eu ainda tenho alguma coisa desse cara boca grande que fala e depois que falou já não tem como mais voltar atrás. Mas também não somos só Simão, mas também somos Pedro. Eu falo isso porque Pedro chegou a essa conclusão no último momento da sua vida, escrevendo a sua última palavra, a sua última carta às igrejas, e depois de analisar tudo que ele viveu, e viveu muita coisa pela unção que recebeu de Jesus, mas ele chegou à conclusão que dentro dele ainda tinha alguma coisa de Simão. Por isso ele se refere, eu, Simão, Pedro. Todos nós ainda temos um pouco daquele velho homem dentro de nós, e só haveremos de nos libertar desse velho homem, o homem do pecado, que nos leva ao pecado. Infelizmente, quando nós formos nos encontrar com o Senhor e tivermos a nossa vida realmente de fato
glorificada, plenamente santificada em todos os aspectos. Aí Pedro continua dizendo, né, eu, Simão Pedro, escravo. Quando ele se refere a essa palavra escravo, Paulo também várias vezes faz essa referência a esse escravo. É um escravo no sentido de alguém que deliberadamente decide servir ao seu Senhor, né? É o exemplo lá no Antigo Testamento, quando o escravo ele era alforriado depois do 7º ano, e aí o escravo furava a sua orelha e dizia, não, eu quero ser um escravo no sentido de que eu vou continuar te servindo. Não é uma imposição, não é uma obrigação, não é uma bitolação, não é uma... Muitas pessoas acham que os crentes são bitolados, que os crentes são tapados, que os crentes são... E não é isso, na verdade. Aquele que se encontra de fato, verdadeiramente com Jesus, ele decide por livre, espontânea vontade. É por isso que quando nós batizamos, né, o indivíduo desce ali as águas do batismo e nós perguntamos, é de sua livre, espontânea vontade servir, aceitar e servir Jesus como seu único Senhor e Salvador? E a pessoa diz sim. Ninguém naquele momento está sendo obrigado, você é obrigado a servir a Jesus, não. Mas isso tem um sentido muito profundo. Essa nossa decisão de servir a Jesus é como esse escravo que fura a orelha e que diz, não, eu quero continuar servindo, eu vou servir, não é? E aí ele, continuando aqui a sua palavra, ele vai dizer, vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo. Vocês, igreja, que compartilham da nossa preciosa fé, vocês que têm a mesma fé. O que Pedro está falando aqui é o seguinte: no reino de Deus não existe homem nem mulher cristão de segunda classe, crente de segunda classe. A fé que Pedro tinha, e ele era chamado apóstolo, chamado por Jesus como líder da igreja, o grande Pedro, né, que fez tantos milagres, que operou o Espírito Santo de maneira tão poderosa e tremenda. Mas é um Pedro que chega e diz, vocês que compartilham da nossa preciosa fé, igreja, vocês têm a mesma fé. Pedro não recebeu uma fé especial, ele não era o suprassumo do Evangelho. Pedro não era alguém assim, digamos, não, ele é classe A. Já viu que na sociedade que nós vivemos, tem classe A, classe B, classe C, classe D. No meio do comércio, por exemplo, costuma-se dizer o seguinte, não, esse produto aqui só quem compra é classe A, não é isso? Alguma coisa assim. Nessa escola aqui só estuda quem é da classe A, sociedade, porque está visando dinheiro, condição social, ou uma coisa ou outra. Mas aqui no Evangelho não tem classe A, não tem classe B, não tem classe C, aquele grupo lá é classe C, receberam uma unção menor. Não é isso, não existe isso. No Evangelho, irmãos, é todo mundo da mesma classe, a classe que recebe a preciosa fé. E a fé é preciosa. Amém ou não amém? Quanto essa questão da classe A de Jesus, todos, né? Só tem classe A, irmãos. Não tem classe B. Não existe cristão de segunda classe. Todo mundo primeira classe. Amém ou não amém? E aí ele continuando, verso 2, ele diz que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Na minha versão está graça e paz. Está assim na sua versão também? Que vocês tenham multiplicado, talvez numa outra versão aí, verso 2 de 2 Pedro, capítulo 1, que vocês tenham cada vez mais, ou multiplicado, graça e paz. Quantos querem ter aqui graça e paz multiplicado? Amém. Nós poderíamos ficar aqui falando, talvez, dias e dias sobre o que é graça e sobre o que é paz. São duas palavras tremendas, irmãos. A graça é um favor imerecido, e a paz, essa palavra que aqui no grego, mas assim como no grego como no hebraico, o shalom,
que é paz, é tão profundo, irmãos. Traz equilíbrio, traz estabilidade. A graça e a paz traz né? A paz, essa palavra shalom, é algo que é colocado onde tem estabilidade, aonde a coisa está, né, podendo cair para um lado ou para o outro, como se fosse uma pedra que se encaixasse num lugar. Ali naquele lugar ela traz estabilidade para a construção. Então, quando Pedro diz aqui que a paz, que a graça e a paz seja multiplicada sobre a tua vida, quer dizer que aquilo que talvez você esteja passando hoje, enfrentando hoje, vai ser solucionado pela paz. Sabe, quando você recebe a paz de Jesus, e essa paz traz tranquilidade para você continuar, para você caminhar a sua vida, seguir, e isso é prosperidade do Senhor, graça e paz. Então que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Jesus. E aqui faz uma relação: vocês vão receber graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Jesus. E há uma relação sobre essas duas coisas, né? A aquisição da graça e da paz é subordinada ou é mediante o crescimento do conhecimento de Jesus. E temos vivido, irmãos, tempos, acho que de um emburrecimento, se eu poderia chamar assim, com relação ao conhecimento tanto da palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós, como do próprio Deus da palavra, que revela para nós a sua vontade. Há tantas preocupações hoje no mundo gospel, no mundo religioso, há tantas coisas envolvidas hoje no mundo que nós vivemos, irmãos, e eu acredito que é muito mais simples, o Evangelho é muito mais simples do que nós imaginamos, ou pensamos, ou vivemos, mas nós precisamos conhecer, crescer, aumentar cada vez mais o nosso conhecimento de Jesus. E o que Pedro está falando aqui não é aumentar o nosso conhecimento das coisas de Jesus. E aqui eu poderia fazer aqui uma divisão, né, necessária. Uma coisa é você conhecer as coisas de Jesus, outra coisa é você conhecer o Jesus que fez todas as coisas. Precisamos conhecer a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Se você pedir, se você entrar no seu quarto, se você chegar na sua casa, entrar no seu quarto, falar assim: Senhor, aumente a minha fé. Eu faço essa pergunta para você: a sua fé vai aumentar? Se a fé, ela vem por meio do ouvir, do ler, do conhecer a revelação, a palavra. E nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer não somente na teoria, né, nos estudos, na teologia, mas nós precisamos conhecer e nos aprofundarmos na revelação daquilo que Deus tem no Rema, que é o Espírito Santo nos falando ao coração. E aí, quanto mais nós conhecemos a palavra, nesse sentido, nesse aspecto, que é a prática do conhecimento, mas nós conhecemos Jesus. Não somente conhecemos Jesus do nome, ou conhecemos Jesus do quadro na parede, ou conhecemos Jesus de uma frase colada na parede: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas entrar dentro dessa verdade, dessa realidade. Então precisamos conhecer. E aí ele vai continuando no verso 3: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento. E aqui está falando sobre o crescimento na fé, uma vida de devoção que leva ao crescimento na fé. A intenção do apóstolo escrevendo essa carta nesse local, nesse momento aqui, o verso 3, para que vocês cresçam na fé, numa vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória
e excelência. E o verso 4: e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grande promessa. Irmãos, qual é a prática de viver uma vida de uma crescente fé? Se alguém pudesse dizer assim: não, eu tenho vivido uma vida de fé crescente, como é que você pode fazer uma avaliação, você, indivíduo, que a sua vida tem sido uma vida de crescimento em fé, aonde você tem recebido graça e paz de Jesus, pelo conhecimento de Jesus, pelo conhecimento de Deus em Jesus? Qual seria o elo que liga, né, esse conhecimento de Jesus e uma vida de graça e de paz ao conhecimento de Deus? Qual seria esse elo? E aí Pedro coloca aqui: por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participarem da natureza divina. O propósito de Deus para você é que você participe da natureza divina, do conhecimento de Jesus. E quanto mais você conhece Jesus, mais você procura se parecer com Ele e viver a natureza divina, viver o reino de Deus. E eu não estou falando sobre teoria, sobre conhecimento teórico, estudado numa sala de aula, mas estou falando sobre o conhecimento da intimidade, da devoção, da busca na palavra, na leitura, na oração, na súplica, e principalmente numa vida de piedade, que diz aqui numa outra versão, tendo essa vida de piedade. Nós temos as promessas de Deus, e são essas promessas que nos fazem participar da natureza divina, da natureza de Jesus, para que possamos escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Todos nós somos humanos e temos desejos. Não existe ninguém na face da terra que não tenha desejos humanos e desejos de pecado, como Pedro mesmo colocou aqui: eu, Simão, um simples homem pecador, pescador de homens, mas também o Pedro, que é um apóstolo, pescador de homens. Ele tinha uma natureza humana. Todos nós temos uma natureza humana que tende ao pecado e que corre para o pecado. Mas como é que nós podemos nos afastar dessa natureza humana e participar da natureza divina, irmãos? Através de ter graça e paz pelo conhecimento de Jesus, focando nas promessas de Jesus, porque são por elas que nós somos participantes da natureza divina. Promessas de Jesus. Ele nos deixou promessas. Quais são as promessas? Porque às vezes nós vivemos a nossa vida assim tão, né, meio sem promessa, poderia dizer assim. Talvez a gente tenha medo de entender que tem a promessa. Qual é a promessa que você tem? Quando Jesus falou em Mateus capítulo 28: eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso foi uma promessa ou não foi uma promessa? Quantas promessas? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi uma promessa feita por um homem? Não, foi uma promessa feita por Jesus. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Existe um cântico que nós cantávamos muito, acredito que aqui também cantou-se no passado: Deus de aliança, Deus de promessas. E quantas vezes, irmãos, nós nos esquecemos das promessas de Deus e começamos a nos atolar com as coisas da vida, começamos a, como a Bíblia diz, nos chafurdar no pecado, e nos esquecemos. Promessa de perdão, promessa de misericórdia, promessa, irmãos, de que essa misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Quando Jeremias fala lá em Lamentações 3, que ele vivia uma vida de altos e baixos, eu vou colocar minha mente naquilo que me dá esperança. O que dava esperança para Jeremias e que em alguns momentos ele esquecia? Porque todos nós esquecemos. Jeremias tinha um problema de acordar. Ele sempre acordava preocupado com a conta
da Embasa, né, da Coelba, da Vivo. Jeremias, quando acordava, ele tinha umas preocupações assim loucas. Como é que ele ia fazer? A enfermidade que estava batendo a porta, as dificuldades e tal. Aí um belo dia, peraí, já sei qual é o meu problema. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então eu estou me esquecendo disso. Eu vou me lembrar todas as manhãs que a misericórdia do Senhor se renova. E elas são a causa de eu não ser consumido. Mais um dia que Deus me sustenta, que Ele me dá um pão. Mais um dia que o Senhor me guarda. Quantos foram guardados hoje aqui? Todos nós. Sabe por que é que você foi guardado? Porque Ele prometeu te guardar. Não se esqueça disso. E amanhã vai continuar guardando. Ah, mas e se fosse um homem que prometesse para você? Bom, aí eu acho que você poderia ficar preocupado. Mas aquele que prometeu, irmãos, ressuscitou o terceiro dia, ele vivo está. Não foi gerado por um homem, mas foi gerado pelo Espírito, no ventre de uma mulher. O Filho de Deus, o Verbo encarnado, né? A expressão exata do amor de Deus. Cristo em nós, Paulo vai dizer, Cristo em nós, Cristo em nós. Essa é a promessa da glória, a promessa de uma vida gloriosa. Ah, mas e o Covid? A promessa está acima do Covid, irmãos. Aí quando Paulo vai dizer lá em Romanos, nem a morte, né, nem a tribulação, nem o tempo, nem a espada, nem anjo, nem nada, nem Covid, nem pobreza, nem ninguém, nada poderá nos afastar do amor de Deus, porquanto estamos em Cristo Jesus. Ele nos prometeu. Isso é maravilhoso para todos nós. E são esses 4 primeiros versos que Pedro está tentando expressar para nós, de um homem ainda pecador, mas também alguém que está caminhando por aquilo que foi chamado, de alguém que disse que a fé que ele tem é preciosa, mas não é só dele, é uma propriedade dele, mas são de todos os santos. Não existe cristão de segunda classe, não existe, o pastorzão, assim, ele é mais ungido. Não, é mais ungido, irmãos, a igreja de Jesus, e cada um, né, na sua posição, jogando. É como um time de futebol ali, todo mundo joga, tem dons e talentos diferentes, mas a preciosa fé é para todos, né? E aí, para que possamos multiplicar a graça e misericórdia, temos que ter o conhecimento de Jesus, não o conhecimento que Ele tem, mas o conhecimento sobre Ele. Isso já foi revelado em nós, Cristo em nós, está dentro de nós. Você não precisa ir buscar lá, colar naquela igreja, você não precisa buscar no monte, nem no vale, você não precisa, né? Você não precisa buscar. Uma vez um pastor da África, se eu tenho uma história para terminar, ele viajou aqui no Brasil, uma grande conferência, e disse que lá no país da África tinha um grande avivamento, centenas e centenas de pessoas se convertendo. E eu, pastor aqui no Brasil, falou: rapaz, eu tenho que ir lá para saber que segredo é esse, como é que você faz para pregar e milhões de pessoas se converterem, centenas de pessoas se converterem, como é que é isso? E aí o pastor da África: não, você não precisa ir lá, você não precisa ir lá para poder aprender nada, você não precisa ir lá para receber a unção do poder e tal. Então o que é que eu tenho que fazer? Ele disse que o pastor da África pegou um giz, fez um círculo assim, foi no quarto dele, fez um círculo e disse para o pastor do Brasil: entra aqui dentro e só saia depois que você acertar toda a sua vida com Deus. Aí o poder vem, porque o poder não está no lugar, o poder está em Jesus. O poder não está numa pessoa, o poder está em Jesus. Ele falou lá em Mateus 28: eu recebi todo o poder, toda a autoridade está sobre mim. Amém, queridos? Vamos orar? Glória a Deus. Pai amado, Pai bendito, nós oramos nesta hora, Deus, clamando e suplicando por nossas vidas, pela igreja do Senhor,
por todos aqueles que estão aqui e os que também nos assistem em suas casas, que possamos, ó Deus, receber esta palavra, entendê-la no nosso coração e nunca esquecermos de que temos promessas, preciosas promessas, e são elas que nos dão sustento para caminhar dia a dia no afastamento do pecado, do mal, das dificuldades, daquilo que nos impede do crescimento, Pai. Queremos crescer em Te conhecer, Jesus. Queremos prosseguir em Te conhecer mais e mais, mais e mais. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. Abençoa a Tua igreja. Que o Teu amor, meu Deus, que a graça de Jesus, a unção, o poder e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre o Teu povo hoje e sempre. Amém e amém. Vamos ter um pós-lúdio aí com o Ministério de Louvor. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus e o santo monte. Alegria de toda a terra. Queremos